Olá, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você e eu entendo que essa pergunta é muito pertinente. Você já foi criticado? Você já recebeu crítica de alguém? Você gostou? Eu creio que não. Eu acredito que todas as pessoas são criticadas, mas nenhuma delas gostam da crítica. Interessante que, goste você ou não, você será criticado. E as pessoas criaram uma nova roupagem para a crítica e dizem: existem críticas construtivas e críticas destrutivas. Existe um texto na Bíblia que me chama muita atenção, que é Lucas 6, 37 e 38. Diz assim: não julgueis e não serás julgado. Não condeneis e não serás condenado. Perdoai e serás perdoado. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Verdadeiramente vos darão, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós outros. Interessante que esse texto é muito utilizado pelos líderes quando vão falar a respeito de oferta, de dádivas. Porém, isso está aplicado a todas as situações da vida, dentre elas, uma situação de crítica. Interessante que a palavra crítica significa, que vem do grego, significa ato de julgar. Você é um crítico ou você tem recebido críticas? Comumente as pessoas dizem, já disse isso para você, que existem críticas construtivas e críticas destrutivas. Porém, eu gostaria de dizer para você que a chamada crítica construtiva, na verdade, é aperfeiçoamento. Recentemente eu passei uma situação aqui na igreja que me chamou muita atenção. Nós estávamos juntos pintando o exterior da igreja. Enquanto nós estávamos pintando, eu estava passando um rolo e de repente chega um irmão e começa a observar o serviço que eu estava fazendo. E ele chega nos detalhes e ele critica: olha, esse pedacinho aqui ainda não foi pintado. Mas naquele momento eu percebi que ele não queria me ajudar, ele queria criticar o meu trabalho. Então isso não é uma crítica construtiva. Sabe o que é crítica construtiva? Para mim, aperfeiçoar, ou aperfeiçoamento. Se ele pegasse um pincel naquela hora e começasse a pintar, uau, ele estaria junto comigo, talvez até me ajudando, aperfeiçoando aquilo que eu não soube fazer. E por isso eu gostaria de deixar para você alguns conselhos a respeito de como lidar com as críticas. Observe que o primeiro conselho que eu dou a você é: considere a fonte. Quem é que está te criticando? Você já percebeu o efeito que tem uma crítica? Como as pessoas se desfazem com a crítica? Como eu disse, existem as críticas chamadas construtivas, mas na verdade elas são destrutivas. São terríveis, na verdade. Mesmo as críticas construtivas levam as pessoas a entristecerem. Observe então, considere a fonte. Quem é a pessoa que está te criticando? É alguém que te ajuda? É alguém que está com você no dia a dia? É alguém que considera você? É alguém que realmente está torcendo pelo seu sucesso? Na maioria das vezes, as pessoas que nos criticam são 4 tipos de pessoas. Primeiro delas, o juiz, até porque é de onde surge a palavra crítica, o ato de julgar. Algumas pessoas são juízes uns dos outros, e elas se entendem melhor do que os outros, e por isso elas criticam. Então o primeiro tipo de pessoa, quando você vai considerar a fonte que você vai encontrar, são os juízes. Mas observe que poucas pessoas são juízes de si mesmo. É fácil apontar o defeito do outro, é fácil criticar o trabalho que está sendo feito, difícil é fazer. O segundo tipo de pessoa é o murmurador. O murmurador é um crítico por natureza, ele reclama de tudo. Se você for para a história bíblica, você vai se lembrar que um dos maiores problemas que Deus teve com o povo hebreu quando saiu do Egito são os murmuradores. As murmurações, os questionamentos, o tempo todo as pessoas reclamando: olha, estava melhor no Egito, agora está ruim, nós estamos aqui passando fome, nós estamos passando sede. Então eram críticas relacionadas à murmuração. O tempo todo aquelas pessoas criticavam contra Deus, dizendo que Ele não era um Deus perfeito, dizendo que Deus estava errado, dizendo que Moisés não era o profeta que eles imaginavam que seria. O terceiro tipo é o caluniador, era aquela pessoa que cria situações para te prejudicar. Ele não sabe exatamente de onde veio a conversa, mas ele quer contar a história. Então começam as calúnias, as difâmias. Uma crítica, quando é lançada contra alguém, causa grande destruição, mesmo que ela seja uma crítica verdadeira. Então a crítica, ela precisa ser muito bem trabalhada. O caluniador cria o erro para fingir os danos. Interessante. Ele cria uma situação que não existe, ele calunia, ele inventa
E olha, querido, se você está ouvindo essa mensagem, você pode estar certo. Você será criticado muitas vezes na vida. E qual é o peso que essa crítica tem na sua vida? Talvez quem está te criticando é a mulher mais fofoqueira do bairro. Então desconsidere. Talvez quem está te criticando é alguém que nunca fez nada. Então desconsidere. Talvez quem está te criticando é alguém usado pelo nosso adversário. Então desconsidere. Você só deve considerar uma crítica se de fato ela for uma verdade. O segundo conselho que eu dou a você a respeito da crítica, quero voltar, um outro tipo de pessoa é o fofoqueiro. É aquele que quer criticar você porque ele quer contar a história primeiro, né? Um dos grandes sofrimentos do fofoqueiro é quando alguém conta uma história antes dele. Ele vê alguém com alguém e quer contar rapidamente. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, muito interessante. Eu estava namorando, né, a minha linda esposa, na época era minha namorada, e eu estava vindo num ônibus, vindo do trabalho cansado, e de repente eu chego na casa da minha esposa, ela estava muito brava. Eu pergunto, o que aconteceu? Ela disse para mim, olha, já me contaram. Eu disse, contaram o quê? Me contaram que você estava dentro do ônibus, deitado no braço de uma loira. Eu falei, é verdade, é minha irmã, porque pode não parecer, mas a minha irmã é loira dos olhos verdes. E a minha irmã estava sentada do meu lado. Então aquele fofoqueiro ou aquela fofoqueira pegou essa situação no anseio de contar rapidamente, de criticar-me, de dizer que eu errei. Então nem sempre essas pessoas fofoqueiras, elas se dão bem na vida. Então considere a fonte. Se alguém que não te ajuda, que fofoca de todas as pessoas, está fazendo uma crítica a você, desconsidere, ignore isso. Isso vai te causar dano, amargura e tristeza. O segundo conselho é não permita que a crítica interfira na sua identidade. Quantas pessoas morreram porque foram criticadas? Elas esqueceram de que elas eram. De repente alguém está criticando você, o seu cabelo, os seus olhos, o seu nariz, o seu peso, mas essas pessoas não podem ser você. Cada um de nós tem uma beleza dada por Deus. Então não permita que a crítica dessas pessoas interfira na sua identidade. Seja quem você é, seja bom naquilo que você faz. Se você não está fazendo tão bem, faça melhor. Mas não permita que as pessoas matem o seu sonho. Muitas pessoas estão matando os sonhos uns dos outros pelos julgamentos que elas têm feito. Não permita que isso envenene a sua alma. Não permita que isso te cause amargura. Não permita que essas pessoas vençam contra você. O crítico, ele precisa ser vencido com trabalho. Você precisa continuar trabalhando e mostrando que você é muito melhor do que essas pessoas têm dito. Terceiro e último conselho, nunca pague com a mesma moeda. Algumas pessoas vão te entristecer tanto que você terá até o desejo de devolver com a mesma moeda. Observe Jesus, que foi criticado durante todo o ministério. Toda a vida de Jesus foi composta de muitas críticas. Por exemplo, assim quando Jesus começou a pregar na Judéia, Pérea e na Galiléia, não é isso? Os 3 lugares que Jesus pregou. Assim que Jesus sai para começar a pregar, as pessoas não consideram os milagres que ele está fazendo. As pessoas não consideram a mensagem que ele está pregando. A primeira coisa que disseram dele foi, é o filho do carpinteiro. Alguém quando vai te criticar vai pegar aquele pontinho de fragilidade na sua vida. De fato ele era filho do carpinteiro. Durante um tempo ele foi o filho do carpinteiro aqui na terra, José foi seu pai. Ele teve um lar, mas ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então aquilo era muito ínfimo. Ainda bem que Jesus não se apegou a essa crítica. Talvez você está sendo criticado pelas coisas mais simples, e o seu desejo é até mesmo pagar com a mesma moeda. Você já reparou que se existem 100 pessoas ao seu redor, 99 pessoas dizem que te amam? Isso faz um efeito muito gostoso. Só que se você sair dali e alguém disser para você, eu não gosto de você, sua voz é irritante, destrói tudo que os 99 falaram. Há uma força muito grande na crítica, mas você precisa ignorá-la. E você não pode pagar com a mesma moeda. Jesus, muitas vezes criticado, como eu já disse aqui, até mesmo na cruz do Calvário, as pessoas diziam, você não é o Senhor, você não é o Salvador, salva-se a si mesmo, desce da cruz, pula daí. Usa o seu poder de Filho de Deus. E Jesus dá-nos uma frase que nos chama muita atenção. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Interessante que logo depois da morte de Jesus, uma das frases das pessoas que estavam ao redor de Jesus, daqueles soldados, foi, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Você não tem que provar nada para ninguém. A história vai provar quem você é. Você não, quando você for criticado, você não tem que provar santidade para ninguém. A sua vida, o seu testemunho se encarregará disso. Observe o que eu vou dizer, lembre-se disso.
Se você for bom naquilo que você faz, você não precisará dizer. As pessoas vão dizer, até mesmo os críticos: olha, aquele homem, aquela mulher, eu não gosto dele não, eu acho ele irritante, mas ele é bom de serviço. Olha, aquela menina é muito chata, mas eu devo dizer que ela é uma grande trabalhadora, ela é competente. Não permita que as críticas destruam seus sonhos, seus projetos. Criticados nós seremos sempre. Para finalizar, eu quero deixar uma verdade para você, talvez vai te doer essa verdade. Só existem duas situações pelas quais nós somos criticados: pelo que nós fazemos e pelo que nós deixamos de fazer. Ou seja, nós sempre seremos criticados. Se você faz e faz bem, você receberá críticas. Se você não faz ou não faz bem, você receberá críticas também. Então, aprenda a lidar com as críticas. Não permita que ela seja um veneno na sua vida. Que Deus te abençoe, que você se refaça, que você levante para o ministério que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus, eu te desejo toda sorte de bênção. Um grande abraço e até a próxima mensagem.